A paz do Senhor, esse que vos fala é o pastor Jefferson Nascimento e estamos aqui para trazer uma aula de Cristologia. Essa aula é uma aula específica que nós estamos dando para a turma de bacharel em teologia do primeiro e segundo ano aqui no IBQV, Instituto Bíblico Quero Viver, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E nesta aula, nós queremos abordar a temática sobre o Cristo pré-existente, ou a pré-existência de Jesus. Mas antes de nós adentrarmos na temática e lermos alguns textos bíblicos, nós queremos primeiro, junto aqui com os irmãos, pontuar algumas coisas. Primeiro, em relação à própria etimologia desta matéria chamada Cristologia. A palavra Cristologia é uma palavra composta, de origem grega, de duas palavras gregas, Christos, se referindo a o nosso Senhor Jesus, e a palavra logia, que vem de logos, que tem a ver com estudo, doutrina, palavra e ensino. Então, Cristologia é a doutrina que trata da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Claro que, de forma pedagógica, didática, nós separamos esse estudo sobre Cristo, mostrando que a matéria de Cristologia, especificamente, aborda somente a pessoa de Jesus, as suas naturezas divina e humana, a união das duas naturezas, os seus três ofícios, como sacerdote, profeta e rei, dentre outros assuntos relacionados à sua personalidade, como, por exemplo, a sua impecabilidade. Já a obra de Jesus, o que ele fez, a obra redentora, nós estudamos em outra matéria chamada soteriologia, que é conhecido como a doutrina da salvação. Quando nós estudamos sobre a pessoa de Jesus, ou quando nós estudamos sobre Cristologia, uma pergunta é crucial para que possamos dar o ponto de partida para estudar a pessoa de Cristo. E a pergunta é: quando vamos estudar a pessoa de Jesus, nós temos que começar a estudá-lo pela a sua natureza divina ou pela sua natureza humana? E os estudiosos vão dizer que toda cristologia que tem como ponto de partida a natureza divina de Jesus, a sua divindade, é que eles chamam de cristologia de cima. E toda cristologia que estuda a pessoa de Jesus partindo da sua humanidade é chamada de cristologia de baixo. E nós vamos ver que essa questão de cristologia de cima e cristologia de baixo, ou começar a estudar Jesus a partir da sua divindade ou da sua humanidade, não é simplesmente uma questão de método. Nós vamos ver que os cristãos primitivos, com certeza, eles começaram a se relacionar e entender Jesus a partir da sua humanidade. Foi a partir do andar com Jesus, do conviver com Jesus, que eles tomaram a consciência que ele era mais do que um homem, que ele era Deus. Então, eles, familiarizados com o Jesus, que era filho de José e Maria, com Jesus, que nasceu em Belém, da Judéia, que viveu a maior parte da sua infância e juventude em Nazaré, e
esse convívio, essa familiaridade, fizeram com que eles identificassem primeiro a humanidade de Jesus e não a sua divindade. Por outro lado, quando você olha para os livros do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, eles foram escritos após a ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo trouxe uma mudança extraordinária na mentalidade dos discípulos e dos autores, né, do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, a respeito da pessoa de Jesus, ou seja, quem é Jesus. E nós vamos ver que os evangelhos, as cartas, as epístolas, vão desenvolver uma cristologia não a partir da humanidade, mas a partir da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós vamos ver que essa questão vai estar muito presente quando nós vamos estudar, por exemplo, esse assunto, a saber, a pré-existência de Cristo. E para iniciarmos esse assunto, eu quero citar aqui um autor, né, que é o Herman Bavinck, é um autor reformado, que escreveu uma teologia sistemática, e ele disse o seguinte, que a confissão de que um homem chamado Jesus é o Cristo, o unigênito do Pai, está em um conflito tão direto com nossa experiência e com o nosso pensamento, em especial com todas as inclinações do nosso coração, que ninguém pode completamente e com toda a sua alma crer nisso sem uma atividade persuasiva do Espírito Santo. Ou seja, para entendermos que o Jesus histórico, o Jesus que viveu no tempo e no espaço, na Palestina, no primeiro século, que esse Jesus não é um mero homem, mas é mais do que um homem, nós precisamos ir além, né, do mero entendimento racional e termos sim uma influência do Espírito Santo para nos levar a essa compreensão e esse entendimento. E isso nos leva a responder, né, uma seguinte pergunta. Há uma pergunta na cristologia que é: o que torna Jesus diferente dos demais homens? Ou seja, o que torna Jesus singular, único? E nós vamos ver que o que torna ele singular e único é que ele era o Deus encarnado. Ele era o próprio Deus que se fez homem e habitou em nós, entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, posto isso, essa questão da pré-existência de Cristo não é um assunto moderno, contemporâneo. É algo que estava presente no Novo Testamento, como a gente vai ver nos evangelhos e nas cartas, mas que foi desenvolvido teologicamente, né, como uma confissão, um credo, no credo niceno, por volta do ano 325 depois de Cristo, no início do quarto século. Então, o credo niceno, ao tratar sobre a pré-existência de Cristo, diz que Jesus, abre aspas, foi nascido do Pai antes de todos os séculos, fecha aspas. Ou seja, a doutrina sugere claramente que originalmente Cristo não era como nós, mas veio a ser como nós somente na encarnação. E que sua existência como homem deu continuidade à sua existência anterior